Ora viva, seja muito bem-vindo de novo ao programa Vidas com Alma. É com imenso gosto que estamos de novo junto de si e trazemos aqui, junto da sua televisão, o Padre Nuno Rosário Fernandes, com a sua alma alegre. Padre Nuno, muito obrigado por ter dispensado um pouco do seu tempo para estar connosco. Muito obrigado, Rui. É um prazer também estar aqui convosco, estar aqui na Canção Nova e neste projeto da Fundação. Muito obrigado, muito obrigado. Alma alegre Porque sinto uma pessoa alegre. É certo, como todas as pessoas, há momentos em que temos momentos mais baixos, não é? Mas sinto uma pessoa alegre. Gosto de transmitir alegria, com alguma boa disposição, um bocadinho também se calhar um bocadinho também na animação que gosto de fazer, por exemplo, no cantar, procuro criar alguma boa disposição. Mas, como digo, se calhar não consigo estar sempre alegre, mas sim, posso definir sempre como alma alegre. De alegria. Nós temos um conjunto de perguntas que vão diretas à sua origem, mas eu não consigo. O Padre Nuno é uma pessoa que nós não conseguimos passar por si sem fazer algumas questões. E uma delas é, sabendo um pouco do seu trajeto, que já nos vai contar, este papel de ser entrevistado, para si, é mais natural do que ser, ou prefere o contrário, não é? De entrevistar. Eu prefiro entrevistar. Confesso que fico sempre um bocadinho retraído quando sou entrevistado. Mas também habituei-me, de certa forma, um pouco na missão que exerci durante alguns anos, em que, como estava muito em contacto com a comunicação social também, tinha que também dar a cara, tinha que ser eu o entrevistado, e por isso já fui vencendo um bocadinho, sim, alguma, sim, sobretudo é um bocadinho aquela, como dizer, eu sou por natureza, às vezes pode não parecer, eu sou por natureza uma pessoa tímida, e às vezes tenho que lutar muito contra a timidez, e é uma luta interior muito constante. E por isso, muitas vezes, acabo por ter assim, alguns momentos de retração. Mas procuro vencer com alegria. Não é? Porque na alma também está alguma coisa dentro. Ao contrário, eu tenho que confessar isto, porque, na verdade, quem nos ouve e quem nos vê sabe que nós procuramos fazer a caminhada para ir ao encontro da alma dos nossos convidados, sem procurar absolutamente nada sobre os nossos convidados, mas com o Padre Nuno é mesmo muito complicado não procurar saber alguma coisa sobre ele. E nós sabemos, na verdade... Agora posso perguntar porquê? Porque, na verdade, o Padre Nuno é uma pessoa muito curiosa. Claro. Muito curiosa. É uma pessoa muito curiosa e que nos dá a vontade de querer saber mais sobre si. E por isso esta entrevista que nós já aguardávamos há algum tempo para poder fazer consigo. Nasce a 5 de outubro de 72, não é? E esse dia sempre marcou alguma coisa para si, apesar de fazer antes sempre num feriado, não é? Porque isso tem os seus benefícios. E quando era criança criava-me alguma dificuldade o facto de ser feriado, porque eu gostava muito de promover a festa, como todas as crianças, e porque era feriado acontecia que muitas crianças saíam com os pais. E então organizava a festa e depois não aparecia ninguém. Era uma tristeza na altura. Mas sim, sobretudo dou graças a Deus pelo dom da vida. E tivemos aí alguns anos em que não podíamos celebrar, em que não era feriado, não é? Sim. Algumas circunstâncias, tanto do nosso país, em que não era feriado. Mas hoje procuro de alguma forma celebrar dando graças a Deus, de uma forma pessoal, na minha oração, celebrando a Eucaristia hoje, porque sou padre, mas também na comunidade onde estou, gosto de reunir as pessoas à minha volta, não é em função de que as pessoas estejam à volta do padre para que ele se sinta importante, mas é porque acho que é importante eu estar no meio das pessoas e as pessoas estarem comigo num dia que eu acho que é significativo. E daquilo que, da experiência na paróquia onde estou, vai acontecendo um bocadinho isso. Lá também para passar essa alegria. Claro, muito bem. O Padre Nuno nasceu num determinado sítio e nós gostávamos de saber em que sítio é esse e esse ambiente que estava à sua volta. Eu vim nascer a Lisboa. Os meus pais, o meu pai é transmontano, de Chaves,
A minha mãe é do concelho do Cadaval, na região oeste, e casaram, o meu pai militar, conheceu a minha mãe ali naquela zona, casou, ficou ali. Nasceu primeiro o meu irmão, que tem 7 anos de diferença em relação a mim, e depois, quando apareci eu, vim nascer, assim como o meu irmão também veio nascer, porque tínhamos, quanto à família, havia uma tia que tinha muito este gosto, que os sobrinhos nascessem todos naquele lugar, que era a antiga clínica de São Miguel, que existia no bairro de Alvalade, que já não existe. Era uma clínica conhecida, uma clínica particular, pronto, mas porque esta tia, ao que parece, fazia questão que os sobrinhos nascessem ali. E então viemos todos nascer a Lisboa, nascemos, não na MAC, não é? Na maternidade Alfredo da Costa, mas nasci então na Clínica São Miguel. Mas como digo, vim só nascer, porque depois cresci no Cadaval. Fiz toda a minha infância e juventude praticamente no Cadaval. Recorda-se da sua primeira memória? Não. Mas se lhe perguntasse agora qual é a memória mais, assim, mais antiga que se mais longínqua. Mais longínqua, é isso mesmo. Não sei, recordo-me do tempo do jardim de infância. Menos do que isso, não. E o jardim de infância é a partir dos 3 anos. Menos do que isso, não tenho ideia. Mas recordo-me de estar juntamente com outras crianças. Aquilo era uma escola particular que uma senhora lá do Cadaval criou. Ela era educadora de infância, criou uma escola, montou aquela escola. Na altura não havia outras escolas, creio eu. Então quer dizer que veio mesmo só nascer a Lisboa? Vim só mesmo nascer a Lisboa, só mesmo. Muito só bem, mesmo. Foi mesmo eu vivi sempre no Cadaval. E tenho ideia de andar a brincar lá naquela escola, inclusive promovia-se sempre no final do ano uma festa em que se cantava, e eu gostava imenso de cantar, e tenho uma ideia que, entretanto, depois foi também, de certa forma, recordada com uma foto que me apareceu recentemente, em que estou eu de braço abraçadinho a uma outra menina, estamos os dois dentro de um barquinho a cantar. Portanto, era uma festa que se fazia nos bombeiros, e nós ali estamos os dois a cantar. Mas tenho ideia disto, tenho ideia que sempre gostei muito de cantar, pronto, de certa forma, de expressar também a alegria. Muito bem, muito bem. E o percurso escolar faz-se todo Fiz o percurso escolar no Cadaval, na escola primária do Cadaval. Tenho uma história, podia não contar, mas acho que às vezes um bocadinho... Muito obrigado. Creio que o testemunho também pode ser importante, também para percebermos um bocadinho a ação ou a forma de algumas pessoas também agirem. Estava na 3ª classe e a professora que eu tive, não me recordo o nome dela, mas a professora que eu tinha naquela altura, eu morava ao lado da sede, desculpem-me, mas da sede do Partido Comunista. E ao lado, passava ali todos os dias, pronto. E a certa altura a professora pergunta de que partido é que nós éramos, na 3ª classe. E eu, naquela altura, era do Partido Comunista. Era o que eu conhecia. Claro, era o que estava a sofrer. Era o que eu conhecia. E ela não gostou nada daquilo, e depois tratava mal, e acabei por reprovar naquele ano. Acabei por fazer depois uma 4ª classe, digamos, antecipada. Fiz depois a 4ª classe normal, e depois então segui para o ensino preparatório. Pronto. Mas porquê é que eu conto isto? É que às vezes há um bocadinho, a nossa forma de agirmos pode marcar muitas pessoas, não é? Pode marcar muitas pessoas, e é importante nós também termos a consciência do que é a nossa missão, e sobretudo quando há uma missão de um educador, da missão como deve educar, e isto mexe com todos nós. Mexe com os pais, mexe connosco padres, a forma como somos chamados a agir perante os outros, porque qualquer gesto nosso pode muitas vezes marcar negativamente a vida de uma pessoa, não é? E naquele momento aquela situação, de facto, também marcou. Mas depois, por aí fora, fomos andando. Fiz depois o ensino secundário até ao 9º ano no Cadaval, e como na sequência, tanto no seguimento, não havia a área de humanísticas, que era aquela que eu queria seguir, na altura falava-se da área D, o curso D, acho que era assim. Nessa altura fui estudar para o Bom Barral, que era o concelho ao lado. Pronto. E ali depois acabei por fazer uma distância, não é? São 7 quilómetros. São 7 quilómetros.
Fui eu e outros colegas, queríamos mudar de área, que não havia como na escola do Cadaval, queríamos mudar de áreas. A escola na altura estava um bocadinho mais limitada, mas acabámos por ir vários para o Bom Barral estudar e ali depois fiz até o 12º ano. Queria perguntar-lhe se recorda de alguma qualidade ou algum defeito que, entretanto, desde essa altura até agora tenha ganho ou perdido. Uma qualidade que se recorde que tinha na sua adolescência, por exemplo, que Sim. agora, então, como adulto... Que tenha perdido. Não tenho, assim... Bom, se calhar uma coisa no sentido inverso. Como digo, eu há pouco falava na questão da minha... mas não é qualidade. Não é qualidade. Não é qualidade. Se calhar é, se calhar é. Não. Há uma coisa que ganhou certamente. Este tom de voz vem da sua adolescência já? Ou... Se calhar vem. Pronto, não estava a chegar aí, mas se calhar vem, porque eu lembro-me que estava na escola, já no Bom Barral, e eu comecei a apresentar trabalhos da escola, não de uma forma oral, não com o discurso de uma apresentação, Sim. mas gravava os trabalhos em cassete e apresentava aos professores na aula. Isso é muito giro. Punha assim umas músicas no meio, assim umas coisas, e fazia... ali apresentava o trabalho. Lembro que apresentei uma vez um trabalho de história assim, apresentei um trabalho de filosofia, que a professora depois disse-me que servia-se dele para dar explicações a outro aluno que ela andava a acompanhar. Muito bem. Portanto, já nessa altura, um comunicador também diferido. Não, eu quando fui estudar para o Bom Barral, estamos a falar para o 10º ano, conheci na escola um rapaz, um amigo, que trabalhava na rádio local. E na rádio ele era técnico. E ali naquela altura, o que é que aconteceu? Ali naquela altura ele convidou-me a ir conhecer a rádio. E a partir daí depois começou um percurso. Foi aí bom, para não perguntar muito mais acerca disso, porque já lá iremos, nós temos aqui um pequenino desafio para pedir ao Padre Nuno que, em relação a estas duas imagens que lhe vamos mostrar, que escolha uma e que nos diga porquê. A primeira seria esta. Se puder mostrar depois. Ok. Uns sapatos pretos, que habitualmente é o que eu uso, e uns ténis. Qual escolheria? Eu acho que escolheria os ténis. Não estava à espera. Acho que escolheria os ténis, porque habitualmente é o que uso é sapato preto, porque sinto uma pessoa às vezes demasiadamente formal. E sinto que por vezes preciso de calçar mais os ténis para chegar à informalidade. Mas mais do que isso, pelo sentido do caminho. A nossa vida é... Ainda há um dia destes, falando com os nossos jovens que estiveram em peregrinação, falava um bocadinho disto, do sentido da nossa vida é uma peregrinação. E nós, com os ténis, sentimos muito mais confortáveis a peregrinar do que com os sapatos destes, não é? Eu, por acaso, pensava que o Padre Nuno exatamente ia escolher os ténis dizendo isso, porque das várias coisas que nos apareceram foram, de facto, as peregrinações. Sim. Com os jovens, não é? Eu acredito que seja um momento que lhe dá muito prazer. Eu gosto muito de estar com os jovens. Pronto, a minha idade, não é? Pronto, nós vamos crescendo. Mas sempre gostei muito, desde a minha juventude, quando me reaproximei da Igreja, que a minha história, pronto, é cristã, de vida cristã, tem momentos de altos e baixos, digamos assim, mas quando me reaproximei da Igreja, eu dediquei muito à pastoral juvenil, envolvi-me muito na pastoral juvenil. E foi no envolvimento depois com a pastoral juvenil também, de certa forma, que depois começou a surgir a questão vocacional. Mas isto porquê? Porque gosto muito, de facto, de estar com os jovens.
Hoje sinto que se calhar não sou capaz de chegar até eles da mesma forma, porque a linguagem deles hoje é diferente do meu tempo, não é? A forma deles hoje estarem é diferente do meu tempo e às vezes sinto um bocadinho essa dificuldade, não é? Mas é preciso mesmo calçar os ténis para caminhar. Também ajuda, isso mesmo. E aqui, mais uma escolha, por favor. Esta eu ajudo para temos uma intenção. O primeiro é então, um livro, não é? Um livro, e a segunda é uma série, portanto... Uma série. Portanto, televisão, série ou um livro? É assim... Pronto, aqui também se calhar é lugar de confissões. Vidas com alma, não é? Isso almas mesmo. que se abrem. Almas que se abrem. Mesmo, também dava um programa. Não é? Mas é assim, séries não vejo. Eu vejo muito pouca televisão. Eu vejo mais televisão quando estou... Pronto, não é um bom princípio, mas é o momento em que eu vejo televisão. É quando estou à refeição, estou na sala de jantar, tenho a televisão à frente e vou acompanhando um bocadinho, sobretudo as notícias, acompanhando um bocadinho a informação. Televisão vejo muito pouca, e por isso não tenho assim uma série, de referência. Ouvi falar de algumas coisas, mas não, por exemplo, toda a gente viu A Casa de Papel e eu não vi A Casa de Papel. Portanto, se calhar não vivo neste mundo, podem dizer isso, mas não vi, não é? Mas pronto, um livro, portanto, seria a escolher... Livros. Gostava de conseguir ler mais. Tenho um bocadinho essa falha, que não leio tanto quanto gostaria, porque, pronto, se calhar vou-me dedicando um bocadinho a outras coisas e não me cultivo tanto naquilo que eu deveria. É um pecado meu, pronto, mas confesso-me dele muitas vezes. É um passo a melhorar. É um passo a melhorar, exatamente. Mas gosto de ler. E às vezes, porque é um bocadinho a dificuldade se calhar é um defeito, falámos há pouco em qualidades, às vezes é um bocadinho esta necessidade de nós conseguirmos encontrar uma organização no tempo para fazermos tudo aquilo que temos a fazer, e por vezes há coisas que, para fazer outras coisas, há coisas que depois vão ficando para trás. Sim. Mas não quer dizer que não as façamos. Não, fazemos e faço, mas não com a frequência que gostaria. Claro. Sim. Li há pouco tempo numa entrevista em que falava sobre o seu caminho, talvez ainda com ténis, diria eu, na altura, que a determinada altura no seu percurso de formação sentiu qualquer coisa diferente que depois o leva, ainda no seu terceiro ano do curso de comunicação, que sentiu qualquer coisa diferente. O que eu lhe queria perguntar relativamente a este assunto que tem a ver com a sua vocação é o que é que o incomodava? O que é que o incomodou nessa altura para que achasse que a sua vida poderia ser diferente daquela que seria o resultado de um comunicador, fosse ele para jornalista ou outro outcome? Mais do que o incomodar, foi mais uma interpelação, que era de perceber que a minha vida poderia ter sentido para os outros. A partir daquilo que era o testemunho que eu fui colhendo, porque, pronto, nestas questões da vida, da história vocacional de cada um tem a sua história e muitas vezes há pessoas que estão muito ligadas à nossa história, não é? Uhum. E eu colhi muito do testemunho de um sacerdote, de um padre, que ao ver a sua entrega, ao ver a sua dedicação, ao ver o seu testemunho de vida enquanto pastor, começou-me a questionar assim. E isto foi a pergunta que eu na altura fiz. Eu se calhar também poderia ser assim. Porquê? Porque eu tinha naquela altura, eu recordo-me, eu fiz a minha profissão de fé aos 12 anos e na paróquia, no Cadaval, não havia continuidade para grupos de jovens. E afastei-me e nessa altura ia à missa, porque os meus pais me obrigavam a levantar cedo, porque a missa era ao meio-dia, eu tinha que me levantar muito cedo. Pronto. E então ia à missa, de certa forma, um bocadinho obrigado. Já tinha sido acólito e gostava muito de ser acólito, já tinha sido acólito.
Mas depois, nesse tempo, comecei a ficar nos últimos lugares da igreja. Portanto, porque havia ali aquele tempo de paragem, não é? Aquele tempo de paragem foi muito... Pronto, porque se calhar não havia uma motivação, não havia nada que puxasse. Claro. E depois, a certa altura, o meu pároco diz aos meus pais, olha, chegou um padre novo à paróquia, aqui ao lado, capaz de ser bom ele participar, pode fazer bem e tal. E eu fui. E foi aí então que eu vi um sacerdote jovem ainda, com 37 anos naquela altura, com uma guitarra às costas, ali a animar um grupo de jovens, cantar e tal, com boa disposição, muito animado. E aquilo na altura interpelou-me e tocou-me. E a partir dali foi um bocadinho um despertar, foi eu começar a pensar novamente, mas porquê que eu me afastei? Foi começar a tentar perceber as razões do meu afastamento. E procurar encontrar o sentido na vida que nós precisamos ter, não é? A nossa vida precisa ter um sentido. E a faculdade não ia, isto é, o ambiente académico não ia contrariando, ou melhor, puxando para aquilo que é uma vida mais secular? De certa forma contrariava, e eu já na escola secundária encontrava muito esse ambiente de contrário, e na faculdade encontrava isso, mas sempre me respeitaram muito. Sempre me respeitaram muito e ainda hoje tenho grandes amigos do tempo da faculdade. Não eram pessoas cristãs, não eram praticantes, não eram crentes, digamos assim, mas sempre me respeitaram muito. E depois, quando disse que ia entrar no seminário, e eu na altura depois não entrei, naquele momento, recordo-me naquele momento de ter feito uma experiência vocacional no seminário da Diocese, mas aquilo era um primeiro momento, era um despertar. E na altura não entrei no seminário. E, entretanto, recordo-me antes dessa experiência, falei com o tal padre e ele dizia-me, porque eu já estava disposto a deixar tudo, deixar a comunicação e ir para o seminário, e disse, olha, tem lá calma, isso não é assim. As coisas têm o seu tempo, amadurece, reza, as coisas não são assim. Lá está, nós precisamos sempre de muita prudência nas decisões, não é? Sejam elas quais forem, nós precisamos sempre ter prudência nas nossas decisões e discernimento. E aquilo ajudou-me, de facto, a discernir. Depois, tendo começado, isto foi ainda antes começar o curso de comunicação, porque eu antes da comunicação comecei por fazer um ano de Direito. Não tinha entrado na Universidade em Comunicação Social na Estatal, fui fazer um ano de Direito, meus pais queriam muito ter um filho advogado, não foi assim. Noutra perspectiva. E entretanto é o nosso interlocutor. Foi nessa altura que eu depois tive que lhes dizer, olha, eu não quero ser advogado, eu quero a comunicação, e então vou que quero ir. Pronto, já eu tinha tido aquela decisão com os meus pais, quando depois chegam então a dizer, não, eu estou disposto a deixar tudo e quero ir para o seminário. Não é assim, tem lá calma, as coisas preciso fazer com calma. Foi depois, durante o curso de comunicação, que ao terceiro ano então conheci uma congregação religiosa, a Sociedade de São Paulo, os paulistas, têm precisamente por carisma os meios de comunicação. E aquilo ia muito ao encontro daquilo que eu estava a fazer, não é? E do que eu gostava, que era de comunicar. Uma forma interessante então de juntar aquilo que era o seu percurso profissional. Sem dúvida. E aliava-se tudo uma coisa à outra, não é? E ali estive na congregação, entrei na congregação, continuei a fazer o curso, terminei o curso, fui convidado pela própria universidade a fazer um estágio de 4 meses na Antena 1, estive na redação da informação da Antena 1. Na altura ainda me pediram se eu podia continuar, se eu queria continuar, mas eu já tinha a vida já definida, quer dizer, já estava em perspectiva ir para Roma no meio daquele ano, fazer noviciado, e entretanto, pronto, tive 9 anos na congregação. Depois, durante esse tempo, nesses 9 anos que estive na congregação, ainda sempre em formação, comecei a discernir um bocadinho melhor uma coisa, que era a minha vocação nasceu muito do ambiente paroquial, no contacto com pessoas, na necessidade de estar com pessoas, num apostolado um bocadinho diferente. Mas o Padre Nuno termina o curso de comunicação social. Terminei o curso de comunicação, comecei a teologia e depois, a meio da teologia, carteira de jornalista. Tirei a carteira de jornalista, entretanto, e foi a meio do curso de teologia, entretanto, que eu depois, fazendo este discernimento, decidi então, vou sair, fazer um ano de trabalho. Estive um ano a trabalhar na agência Eclésia. Foi uma graça também, foi assim, uma coisa que Nosso Senhor me colocou à frente, nada esperado.
E depois, durante aquele ano, fiz uma aproximação ao seminário da Diocese, o Seminário dos Olivais, e entrei depois no ano a seguir no Seminário dos Olivais, continuando depois a formação. Portanto, foi assim um período longo de formação, longo de discernimento, mas foi a minha história e dou graças a Deus por ela. Acho que não foi tempo perdido, foi o tempo que Nosso Senhor sentiu que era necessário para eu ir aprofundando também aquilo a que Ele me chamava a ser e a viver. Muito bem. Estamos com o Padre Nuno Rosário Fernandes. Espero que esteja a gostar. É um privilégio estar com o Padre Nuno e permita que lhe diga assim. E, entretanto, para que também possa descansar um pouco, vamos fazer uma breve interrupção, um pequeno intervalo. Voltamos já com mais perguntas e com, certamente, respostas muito interessantes do Padre Nuno. Não saia de onde está. Até já. Ora, viva de novo, seja bem-vindo ao programa Vidas com Alma. Estamos com o Padre Nuno Rosário Fernandes e estamos aos poucos a conhecê-lo e vamos conhecê-lo um bocadinho mais, o Padre Nuno e a sua alma alegre. Padre Nuno, hoje a sua missão de coração é Padre. E em concreto numa paróquia. Eu costumo dizer, porque pronto, falávamos há pouco da comunicação, do jornalismo, ter a carteira de jornalista. Embora eu tenha sido jornalista antes de ser padre, eu gosto de dizer que sou padre jornalista. Em primeiro lugar, coloco sempre o ser padre. Sou padre na paróquia de Nossa Senhora do Amparo, em Benfica, Lisboa. Faz, este ano, 2024, faz 10 anos que sou pároco ali. E tem sido uma experiência muito, muito bela de acompanhamento das pessoas, muitas vivências, situações mais sofridas, outras de maior alegria, mas a nossa vida é assim mesmo. A nossa peregrinação aqui, não é? É um bocadinho isto, momentos melhores, outros momentos um bocadinho piores, mas vamos percebendo, sobretudo, é que Deus faz-se presente e vai nos ajudando e tem estado muito presente e, sobretudo, tem sido muito amparado. Já que é a paróquia de Nossa Senhora do Amparo, tenho sentido sempre muito amparado, sem dúvida. Padre Nuno, a sua paróquia tem uma dimensão enorme, não é? A paróquia É uma paróquia grande, mas também uma paróquia que nós estamos habituados a olhar para ela como uma paróquia, como uma freguesia, permita-me agora aqui a ligação, Sim. Envelhecida, mas isso não faz com que seja uma paróquia sem vida. Não, a paróquia sempre teve muita vida. Eu, quando ali cheguei há 10 anos, a paróquia já tinha muita vida. A freguesia em si é, de facto, uma freguesia muito envelhecida, com pessoas de muita idade, mas isso não impede que haja dinâmica e que se possa, de alguma forma, implementar vida na comunidade, através dos grupos, através das atividades que se vão promovendo. É uma paróquia que tem muitas celebrações, e vem muita gente à celebração, não apenas de Benfica, não é? Porque também é um lugar que tem uma facilidade dos meios de transporte, porque mesmo em frente à igreja há uma paragem de autocarro, da linha que vem da zona, para quem conhece um bocadinho, vem da zona da Amadora, portanto segue depois para a Estrada Benfica para baixo, para Sete Rios. Portanto, há uma corrente de autocarros ali que facilita muito. E há muita gente que vai ali, não apenas para a celebração, que vai ali para a sua vida espiritual, para se confessar, para rezar, para estar um pouco na igreja. Eu, quando cheguei àquela igreja, o anterior pároco, que é hoje o Bispo de Santarém, Dom José Traquina, um grande amigo, e há pouco quando falava, não posso deixar de o dizer, neste ambiente em que estamos, é um grande amigo e foi pelo seu testemunho que de alguma forma, eu hoje sou padre. Há pouco quando falava do testemunho de um padre, foi um bocadinho por isso, porque era ele o pároco que estava no Bom Barral, na paróquia ao lado. E sou muito grato por isso, grato a Deus e grato. Que vinha de guitarra? Que vinha de guitarra às costas. Foi com ele, juntamente com outros jovens, que aprendi a tocar guitarra e gosto muito de tocar e cantar, lá está. Mas isto para dizer que, na altura, ele já me dizia que a paróquia era uma paróquia que funcionava muito como um santuário durante a semana, em que as pessoas recorrem à igreja para a sua vida espiritual, para terem um momento ali de silêncio, em oração, confessavam-se, podiam estar ali um bocadinho de uma forma muito, muito tranquila. E que
E lá está, de santuário porquê? Porque vem gente, corre gente de muitos lugares, tanto ali dos arredores da freguesia de Benfica, não é? E pronto, e tem-se procurado de alguma forma manter isso, não é? Eu ia perguntar-lhe qual é o desafio que neste momento a sua paróquia mais lhe oferece, isto é, qual é aquele que mais, eu diria preocupa-nos, na verdade é que mais o desafia, não é? Eu sinto que há dois desafios, se calhar há mais, mas agora aqueles que, em primeiro lugar, ainda algo que conversava há uns dias com outros colegas, sinto que há um bocadinho, mas se calhar não é só na paróquia, pode ser de uma forma geral um bocadinho na igreja em si, há uma certa dificuldade das pessoas terem um sentido de pertença à comunidade e de se envolverem na vida da comunidade. Há um bocadinho esta forma do ir à igreja, do ir à missa, vou consumir uma celebração e depois, pronto, levo a minha vida depois totalmente de uma forma autónoma e não me envolvo. A pessoa não há um sentir-se parte de uma comunidade. Pronto. E isto é um desafio, procuramos muito, eu vou procurando muito tentar despertar, convidar, às vezes fazer convites às pessoas, lançar propostas para que as pessoas possam participar nisto, um voluntariado, alguma coisa. Pronto, isto é um bocadinho O outro tem a ver com o chegar junto falávamos de ser a freguesia, uma freguesia muito envelhecida, de proporcionar condições para as pessoas que estão mais envelhecidas, mais sós. Tem sido um bocadinho este desafio. Havia na paróquia um sonho de poder construir um lar de idosos, mas não é fácil, não tem sido fácil. Não desistimos de poder encontrar alguma resposta, se não for o lar, algum outro tipo de resposta para ir ao encontro das necessidades dos mais idosos, mas acho que neste momento é um bocadinho esta necessidade. É uma paróquia que tem juventude. Tem um agrupamento de escoteiros com cerca de 120 elementos, tem um grupo de jovens com cerca de 40 elementos. A Jornada Mundial da Juventude trouxe ali um bocadinho, se calhar, mais vida, mesmo aos próprios jovens, que não sei se trouxe mais jovens. Não posso dizer que tenha trazido mais jovens, mas pelo menos motivou talvez um bocadinho mais os que já estavam. Porque, pronto, isto mas há um caminho e falando, como falava da jornada, as coisas também não se fazem de um momento para o outro, é necessário também dar tempo e aqui acredito que possa ainda vir a ter os seus frutos maiores. Para mudarmos aqui um bocadinho o tema, queria perguntar-lhe se acha que há espaço para haver humor na Eucaristia. É assim, eu às vezes recorro um bocadinho a isso. E depende. Há momentos em que sinto que há uma boa reação e outros momentos em que não há. Mas não se trata de um humor brejeiro. Trata-se de, por exemplo, fazer algum tipo de graça na homilia, alguma coisa que possa criar ali. Sobretudo, eu às vezes procuro, um bocadinho, se calhar, técnica de comunicação, que é chamar a atenção das pessoas para que elas se fixem. E depois, a partir dali, dizer aquilo que é necessário, não é? E nessa tentativa, se calhar há momentos em que pode resultar melhor, ir ao encontro da vida das pessoas. Se calhar há momentos em que resultam um bocadinho melhor, outros momentos em que pode não resultar tão bem. Mas não se trata de um humor qualquer, trata-se de uma piada, qualquer coisa que possa também despertar um bocadinho, fazer sorrir as pessoas. E isto, como digo, a missa não tem que ser, eu digo muito isto, a missa não tem que ser uma coisa triste, não deve ser uma coisa pesada. A missa deve ser um momento de celebração alegre, não é? Estamos a celebrar os mistérios de Nosso Senhor, quer dizer, o mistério pascal está ali a ser celebrado, o sacrifício da Eucaristia no altar, mas não temos que estar ali cabisbaixos, não temos que estar ali sisudos, precisamos estar alegres. E às vezes até insisto muito com a comunidade, é quando eu sinto que está uma igreja cheia e quase ninguém responde. Ou então responde tudo muito baixinho. E eu interrompo e digo, vamos lá, meus amigos, temos que nos fazer ouvir. E então as pessoas ali depois, pronto. Mas procurar fazer sempre isto um bocadinho também com boa disposição. Sim. Lá está. Não é o ralhar com a comunidade, mas é criar ali, despertar, quer dizer, fazer despertar.
E há momentos em que sim, em que se calhar utilizo um bocadinho isso. Mas pronto, não sempre nos lugares certos, nos sítios certos, porque essa coisa que eu respeito muito é o sacramento que estamos a celebrar. Nesta mesma perspectiva, há uma questão que já temos feito anteriormente e que, se não se importa, vou repetir também ao Padre Nuno, ainda neste tema. Sim. Nós costumamos dizer graças com Deus muitas, ou graças com Deus poucas, graças a Deus muitas. Será que ele tem assim tão mau humor, é assim tão mal-humorado? Eu acho que não, eu acho que Deus não é mal-humorado. Eu acho que não, até porque às vezes nós olhamos para a nossa vida e perguntamos, tens um sentido de humor muito interessante. Não, eu acho que não. Acho que Deus é sobretudo, e acho que esse é aquilo que nos toca e que nos transforma e que é capaz de mudar vidas. Deus é, acima de tudo, amor. E depois esse amor vai-se manifestando de muitas formas, não é? E se calhar muitas vezes manifesta-se no bom humor. Claro. E acredito muito que, através de alguma coisa, de um bom humor, com bom senso, pode se calhar tocar a vida de alguém. E então aí se calhar é Deus que está a chegar a outra pessoa também, através de uma graça. De uma graça, isso mesmo. Padre Nuno, ainda estamos no ambiente dentro da igreja e eu queria perguntar-lhe também se o altar também pode ser um palco para a formação cívica. Isto é, dando aqui um bocadinho mais se não se importa, dizendo se a defesa dos direitos humanos, dos direitos sociais, o alerta para as mudanças climáticas, a discussão dos limites da biotecnologia, da inteligência artificial, se isso não pode ser confundido com uma opção política. Não, quer dizer, eu acho que há valores humanos que nós, enquanto cristãos, somos chamados a defender. E o Papa Francisco tem procurado, naquilo que é a sua mensagem, nas encíclicas que tem escrito, nos documentos que nos tem apresentado ao mundo, não é? Tem procurado também passar muito esta necessidade de estarmos atentos ao mundo que nos rodeia, a esta casa comum em que nós vivemos, que todos somos chamados a proteger, todos somos chamados a viver, porque vivemos nela, somos chamados a cuidar dela. E acho que muitas vezes, naquilo que é a palavra de Deus não é algo que esteja distante da vida das pessoas. A palavra de Deus é a palavra que vem de Deus e quer chegar à vida das pessoas também no concreto. E nós muitas vezes podemos recorrer em algum momento para alguma dessas situações, alguma dessas questões também para chamar a atenção, para alertar, para formar as pessoas, para as despertar para alguma coisa. Porque o católico não se pode aliar da vida à sua volta. Não se pode aliar daquilo que é a vida do mundo. Nós estamos no mundo, somos do mundo, não é? Mas, ou melhor, estamos no mundo e vivemos no mundo, mas precisamos de agir como cristãos neste mundo em que estamos, não é? E temos que agir de uma forma diferente, deixar uma marca, procurar fazer com que aquilo que é o nosso testemunho, ao olhar dos outros, marque a diferença. E marca a diferença pelo bem. Neste caso, se calhar nós muitas vezes, enquanto padres, numa homilia, num discurso, não se trata de fazer um discurso político, eu não faço discursos políticos, mas procuro que em alguma situação possa também dizer, meus amigos, somos cristãos, temos de estar atentos a isto. Não é? Para que haja uma forma de pensar. Para que haja uma forma de pensar. Um caminho, não é? Para que a pessoa pense sobre o tema e não para que pense como nós. Exatamente. E se calhar falta muito isto, falta o refletir. Perdão, o estúdio está-se a mexer. Falta muito isto, falta a capacidade de reflexão das pessoas. Nós hoje em dia, porque sou jornalista, estou muito atento a isto e se calhar percebo um bocadinho isto. Os meios de comunicação social têm a capacidade de formar opinião. E nós precisamos de não consumir apenas aquilo que nos dão, mas sermos capazes de refletir diante daquilo que nos dão. Isto é, não é porque eu vejo diante de uma notícia que eu ouço, diante de alguma coisa que eu vejo, tenho que ser capaz também de fazer uma leitura crítica, não é? E não posso ir atrás apenas daquilo que os outros me dizem, ou sobretudo das redes sociais, por exemplo. As redes, então,
nesse sentido, são um mundo completamente dominador, digamos. Deixe-me ir atrás do seu eu jornalista. E que gosta de estar nos sítios, eu imagino, não é? Há uma curiosidade que, obviamente, que está sempre presente, imagino. Se pudesse reviver um dos momentos da sua vida, qual era o momento que iria revisitar? Agora como espectador, não é a ver por trás das câmaras, vamos dizer assim. Portanto, não é reviver o momento, não é reviver o momento em si, mas voltar a assistir ao momento. Voltar a assistir ao momento. Eu acho que seria o da minha ordenação. Acho que seria uma da minha ordenação, porque foi um momento que, para mim, foi muito marcante. Foi muito O que é que mudou, Padre Nuno? O que é que mudou Mudou tudo. Nesse dia? Mudou a essência daquilo que eu sou, isto é, a partir do sacramento da ordenação, alguma coisa, isto é, o sacramento da ordem transforma-nos interiormente, dá-nos uma nova essência, não é? Não é só responsabilidade. Marca-nos caráter, quer dizer, não. É um sacramento que imprime caráter, digamos assim. Por isso é que é um sacramento que só se recebe uma vez. Pode-se receber, mas isso não falemos disso, pode receber um outro grau do sacramento da ordem, não é? Sim. Mas eu recebi dois, portanto, recebi o sacramento do diácono e o sacramento da ordem sacerdotal. Mas isto porquê? Porque, de facto, foi algo que marcou a minha vida e definiu a minha vida. Naquilo que sou chamado a ser, a viver, naquilo que sou chamado como dizer, a testemunhar, não é? A testemunhar para os outros, a estar se calhar muito mais atento, a ter um sentido de responsabilidade daquilo que faço, daquilo que digo, mas sobretudo da imagem que posso transmitir, não é? Porque nós padres temos uma responsabilidade muito grande. As pessoas às vezes dizem, os padres são os homens como os outros. Ok, sim, somos todos humanos, temos todas as nossas falhas, temos os nossos pecados, mas até nós fazemos férias. É verdade, até nós fazemos férias, os senhores padres fazem férias. Mas respeita esse período? Procura respeitar Procuro quando consigo. Quando consigo. Se calhar não consigo o tempo todo que me era devido, mas sim. Mas isto para dizer que as pessoas, ao olharem para nós, têm que ver alguma coisa de diferente, não é? E ver alguma coisa diferente que as possa levar para Deus. Pronto, sobretudo isto, não é? Que as possa levar para Deus. Esse é o lado do advogado que se mantém, não é? Alguém que advoga em nosso favor, eu imagino. Sim. Não, porque é que eu digo isto, levar para Deus? Porque o padre não tem que trazer as pessoas atrás de si. Esta é a forma que eu vejo do ser padre. O padre não tem que ter as pessoas a andarem atrás de si. Se calhar podem dizer, mas eu agora está aqui em contrassenso, que há pouco dizia, quando eram os aniversários, o aniversário gosta de ter as pessoas à volta. É diferente. Mas eu acho que as pessoas não devem ir à igreja por causa do padre. As pessoas devem ir à igreja por Nosso Senhor Jesus Cristo. Devem ir à igreja porque Deus as chama, porque Deus lhes apresenta uma vida nova, porque Deus lhes dá a oportunidade de se salvarem. O padre é um instrumento que as pode ajudar a isso, não é? Mas o padre deve, de facto, conduzir as pessoas para Deus, para Jesus. E isto é o grande desafio, é o ser capaz, de facto, com a nossa vida, de conduzirmos sempre as pessoas para Jesus. Por isso, gostaria, se calhar, de reviver ou de ver assim ao longe, até porque naquele dia estava muito nervoso, portanto, não sei, para perceber um bocadinho como é que tinha sido a celebração. Como é que foi o ambiente nesse porque dia? Sempre foi uma celebração que me marcou muito, a celebração das ordenações. E o momento, para mim, mais belo e mais marcante é o da prostração. Estarmos prostrados ali, no altar, diante do nosso bispo, mas numa entrega total, num despojamento total, porque é isso que significa. Estamos ali completamente despojados ao dispor, não é? Ao dispor. Enquanto se reza as ladainhas, invoca-se o Espírito Santo, tudo aquilo, mas é de facto um momento muito belo. No mesmo tema, se pudesse também marcar um momento e ir a esse momento ver o que é que se tinha passado, qual é que seria na história na história da Igreja, qual era o momento que procuraria ir ver? Procuraria estar presente, não é?
como espectador? Gostava muito de ter assistido ao nascimento de Jesus. Porque, de facto, é algo... É grandioso. É grandioso. Deus, nós olhamos muito para aquilo que é a imagem do presépio, não é? E este ano, no passado, celebrou-se o aniversário dos 700 anos, creio que foi 700 anos, acho que foi, do presépio, assim, do primeiro presépio, São Francisco de Assis. Portanto, a forma como o presépio foi apresentado e como nós o conhecemos hoje. Mas, de facto, é muito belo ver esta... O nascimento de uma criança, eu nunca assisti a nenhum. Acredito que seja, de facto, uma coisa bela, não é? Eu faço nascer muitas crianças para Deus, mas é no batismo. Mas o nascimento de uma criança deve ser uma coisa, de facto, bonita para um pai, para uma mãe. Mas assistir ao nascimento, ao ver este nascimento de Jesus, deste Deus que encarna e que tantas vezes Ele é capaz de nascer nas nossas vidas e que tantas vezes é capaz de trazer vida a quem já pode sentir-se morto, a quem pode sentir-se já completamente no seu desespero, na sua... Quer dizer, o reviver o primeiro nascimento, estou a falar dos muitos nascimentos que podem acontecer, o poder assistir ao primeiro nascimento, aquele grande nascimento, acho que de facto seria de facto algo muito, muito belo. Porque é ver a grande manifestação de Deus. Essa é a grande manifestação, grande revelação de Deus. Olhando para trás, olhando para a frente, o Padre Nuno acha que será ainda no seu tempo que irá concelebrar com uma mulher? Não sei. Tem-se falado muito disso. Não sei. Eu não consigo ter uma opinião sobre isso. É assim, eu vou procurando vivo o meu ministério como sou chamado a viver, vou percebendo que há muito, que há um desejo de uma certa, não queria chamar, como é que é dizer? É necessário, nos direitos humanos, é necessário uma igualdade. É necessário uma igualdade e todos somos iguais, não é? Todos somos iguais. Mas há determinadas questões que eu pessoalmente não sou capaz de defender que deve ser assim ou deve ser daquela outra maneira. Eu vou acolhendo aquilo que Nosso Senhor nos vai apresentando, vou procurando viver cada dia o que é a vontade de Deus. Se a Igreja, podemos dizer assim, se a Igreja se pode ir atualizando em algumas coisas, acredito que seja manifestação do Espírito Santo, que seja vontade de Deus e que seja também o Espírito Santo a dizer que deve ser por aí. Não me manifesto contra, acolho aquilo que Nosso Senhor me possa apresentar. Mas, pronto, quer dizer, se as mulheres podem sentir mais felizes por receberem também o sacramento da ordem, não sei. Às vezes dizem que a mulher precisa ter um lugar na Igreja, mas a mulher tem um lugar na Igreja e o Papa tem dado sinais disto também, deste lugar na Igreja. Nós, na Igreja, contamos... Eu, se for a ver, na minha paróquia, na paróquia onde estou, a paróquia não é minha, na paróquia em Benfica, a maioria quase absoluta de catequistas são mulheres, não é? São mães, não é? Algumas são jovens ainda, mas são mulheres e há esta presença feminina na Igreja. Há determinados serviços, eu se calhar tenho mais leitores femininos do que homens. Quer dizer, as mulheres estão presentes na Igreja, mas porquê um desejo, se calhar é a pergunta que eu faço, porquê um desejo do também estar no altar, do ter o sacramento da ordem? Não sei. Pois. É só deixo a pergunta no ar. Não... Muito bem, muito bem. Vou aproveitar esta mudança de pergunta para me despedir de si. Recordar que na próxima semana teremos uma nova alma a estar aqui connosco. Agradecer muito ao Padre Nuno este tempo que dispensou para estar connosco. Foi para mim um prazer, dar-me assim a conhecer de uma forma um bocadinho diferente. E felicidades para o programa, que acho que é um projeto muito interessante. Muito obrigado. Não se esqueça, nós vamos continuar a conversar, como já sabe.
mas não se esqueça de na próxima semana voltar ao Vidas com Alma. Padre Nuno, eu faço uma pergunta, se calhar assim um bocadinho mais pesada. Se fizesse uma tatuagem, qual é que seria e onde é que a colocaria? Não sei, eu nunca pensei nisso, é coisa que eu nunca liguei. Acho que não, para já não faria. Pronto. Se fizesse, não sei, se calhar faria. É curioso que há tempo vi uma pessoa, e chamou-me a atenção, vi uma pessoa que tinha uma tatuagem no pulso com o seu tipo de sangue. Por uma questão de segurança. Há um acidente, há qualquer problema, já sabem qual é o meu tipo de sangue. Mas não... Há outras maneiras. Há outras maneiras. Uma coisa que o irrita profundamente. Epá. O que é que me irrita profundamente? Eu podia perguntar-lhe o que é que gosta mais, não é? Mas sim, ainda mais fácil. Sim. Assim, esta é um bocadinho mais complicada. Pois é mais complicada, de facto. Às vezes há coisas que de facto me irritam, não é? Mas agora perguntas pouco interessantes. Por isso. Não, é assim. Epá, o que é que me irrita? Posso fazer outra? Pode fazer outra. Posso. Sim. Pode ser que eu depois chegue lá. Uma palavra que apagaria do dicionário. Uma palavra que apagaria do dicionário. Guerra. Muito bem, muito bem. Uma coisa que, por sua vontade, deixaria de existir neste momento.